sem maiores delongas, chamar o palco o Dr. Frederico Messias. O Dr. Frederico é juiz de direito, titular da 4ª Vara da Comarca de Santos, pertencente ao TJ de São Paulo, desempenha o papel de coordenador no Núcleo de Estudos em Direito Marítimo na Escola Paulista de Magistratura, além de uma atuação jurídica, é professor da renomada da Escola Paulista de Magistratura, onde compartilha seu conhecimento, e também ministra aulas em cursos de especialização, possui graduação na Faculdade Católica do Rio de Santos, é especialista em Direito Público pela Escola Paulista de Magistratura. Ontem eu tive o prazer de encontrar o Dr. Frederico Messias na audiência, aliás, muito honrosa, ele na audiência de uma apresentação que eu tive a honra também de participar na USP, onde nós tratamos da questão da arbitragem, questões relevantes e bastante polêmicas, diria eu. E, dentre os assuntos conversávamos, e por que eu estou dizendo isso, eu gostaria de iniciar, doutor Frederico, com uma provocação de um tema que nos é muito grato. Eu, pelo menos, sou apaixonado pela matéria prova, a autonomia da prova, a distribuição da prova e aí por diante. Uma das questões que nós conversávamos e é bastante polêmica é a seguinte situação. Vou colocar uma situação. Eu teria uma cautelar para ser distribuída, ou para ser iniciada, né? Uma cautelar que pode ser uma produção antecipada de prova, que pode ser uma exibição de documentos. Para quê? Para avaliar se eu tenho um bom caso, se não tenho um bom caso. O contrato jurídico subjacente às partes prevê arbitragem. A pergunta que eu faço, não há urgência. A pergunta que eu faço é a seguinte: na sua opinião, essa cautelar, essa exibição de documentos, onde eu tiver acesso às informações, não tem litígio ainda, deveria ser distribuída no judiciário, ou eu utilizaria o quadro de divergências, faria uma constituição, enfim. Qual é a sua opinião acerca do tema? Muito obrigado e com a palavra, por favor. Com a palavra. Bom, boa tarde a todos, a todas e todos. É um prazer, uma satisfação estar nesse evento do Instituto dos Magistrados do Brasil. Eu queria agradecer, então, ao Instituto, na pessoa do desembargador Peterson, o convite e a oportunidade de estar aqui. Queria agradecer aí e cumprimentar o meu grande amigo, o Dr. Ivan Jäger, que é um amigo que discute, com quem eu discuto os mais variados temas do ponto de vista acadêmico, e as nossas discussões são sempre muito produtivas, né, Dr. Ivan? Então eu queria saudá-lo. O painel, que era um painel com outros integrantes, hoje, no momento agora, somos só nós dois. Então fica aqui a minha saudação especial a você, Ivan, pela distinção. Eu queria também saudar todas as magistradas e magistrados, e aí, obviamente, eu envolvo primeiro e segundo grau que estão presentes. Saudar a magistratura fluminense, uma magistratura pujante, uma magistratura que inova. Veja os exemplos, ou o exemplo das câmaras empresariais, das varas empresariais aqui no Rio de Janeiro, um case de sucesso. Então, queria cumprimentar aí a todos as magistradas e magistrados aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que estão presentes, e dizer da minha satisfação de poder ser colega de magistratura das senhoras e dos senhores. Queria também saudar aqui, eu brinco
se nós estivéssemos na escolinha do professor Raimundo, tem aquela figura, aquele personagem do saudoso Lúcio Mauro, em que ele enaltecia a figura do professor Raimundo. E aqui nós temos entre nós, doutor Ivan, o maior magistrado do Brasil, o magistrado que tem saber jurídico inigualável, um magistrado que todas as suas decisões são perfeitas. E nesse momento os alunos então estão: quem? E eu respondo a vocês: Marcelo Davi. Eu tenho, Marcelo, você sabe do carinho fraterno que eu tenho por você, e fica aqui a minha homenagem então a você e a todos os membros do Tribunal Marítimo. Eu vou responder a pergunta que me foi feita, porque num outro evento eu já fui acusado de não responder a pergunta que foi formulada. Na verdade eu respondi, mas não era o que a pessoa talvez quisesse ouvir. Talvez também não seja o que o doutor Ivan queira ouvir, mas já fica aqui o aviso para não falar que eu não respondi. Certa vez eu era juiz em Cubatão, e chegou lá. Cubatão é uma cidade de São Paulo, um polo industrial, mas com ar de cidade pequena. E aí, lá em Cubatão, eu estava lá, as pessoas costumam entrar na sala do juiz, é algo mais comum essa proximidade. Olha, o senhor é o doutor Frederico? Eu falei: pois não, sou eu. Eu sou, eu lembro do nome dele, era Clécio. Eu não vou dizer qual era a autoridade religiosa dele, mas ele era de uma autoridade religiosa. Eu vim aqui porque eu gostaria de fazer uma oração com o senhor. Eu falei: estranho, né? Mas enfim, o Clécio entrou lá então. Olha, podemos ficar em pé, nos dar as mãos aqui, fechar os olhos, eu, a minha escrevente de sala, Rita, e o Clécio. E aí o Clécio então começou: olha, senhor, perdoe este homem, ele não sabe o que faz, perdoe ele por todos os seus erros. Eu já fiquei preocupado, né? Já até abri o olho. E enfim, lá terminou a oração. Eu falei: ô Clécio, o que aconteceu? Então, o senhor me condenou. Eu falei: provavelmente você perdeu o processo, foi condenado, faz parte, deve ter recorrido. Eu ganhei e perdi. Enfim, mas então me conta o que aconteceu. Eu procurei um advogado quando apareceu um vazamento no meu prédio, no meu apartamento. E o advogado me perguntou: de onde é o vazamento? Eu falei: não sei. O Clécio falou, né? Não sei. Não tem problema, vamos entrar contra o condomínio e contra o apartamento de cima, está resolvida a situação. Bom, pois entrou contra os dois. Quando fez a prova pericial, a perícia disse que a culpa, a responsabilidade pelo vazamento era do condomínio e não do morador de cima. Consequentemente, o Clécio, o pedido foi julgado improcedente em relação ao morador de cima, e o Clécio teve que então pagar a sucumbência do advogado do morador da parte de cima, e ele não se conformou com essa situação. Mas eu disse a ele: ô Clécio, fica tranquilo, eu sou o Messias, eu tenho uma palavra direta com o senhor, e daqui para frente a sua vida vai ser resolvida. Mas isso é para dizer da importância da prova pericial. Hoje, e a prova em geral, ela tem uma importância enorme para o juiz e para o processo. É possível ganhar uma ação sem ter direito. Isso é algo que pode chocar, mas com base na prova do processo, é possível que alguém que não tenha direito ganhe a ação. É muito comum isso acontecer. E isso revela o tamanho da importância que é não só a prova do processo, mas a própria condução do processo em si. O sistema já previa no código anterior a chamada produção antecipada da prova fundada na urgência. A antecipação fundada na urgência não é novidade no novo CPC. E aqui também eu sempre me chocou essa expressão novo CPC, quando nós já estamos aí há 7, quase 8 anos de vigência. Mas aí um professor amigo meu me falou: Fred, nós chamamos o Novo Testamento de novo até hoje, então me parece que não tem problema nenhum de chamar de novo CPC. O novo CPC repetiu o inciso lá no 3811, ele repetiu a produção antecipada da prova fundada na urgência. Então nesses dois, nessa transição não houve nenhuma novidade, mas houve nos incisos 2 e 3 uma novidade muito evidente, e que
que ainda talvez seja pouco usada no dia a dia, que é a produção antecipada da prova sem o requisito da urgência. Então nós temos hoje a possibilidade da produção antecipada da prova ou para eventual autocomposição, ou nós temos a própria produção antecipada da prova para justificar ou não a propositura de uma ação. E aí essa hipótese teria resolvido o problema do Clécio, por exemplo, porque ele poderia ter promovido uma ação com o objetivo de verificar de quem era a responsabilidade prévia, para depois então acionar a quem de direito. Essa basicamente é a novidade, e é uma novidade que demonstra bem o caráter hoje privatista do processo. Hoje o processo é um processo em que as partes têm uma capacidade de moldar o procedimento muito maior do que havia no passado. Nós temos vários exemplos disso. Nós temos o negócio jurídico processual do 190, nós temos a calendarização do processo do 191, nós temos o saneador compartilhado do 357, nós temos várias passagens em que o processo permite uma maior participação das partes no sentido de moldar esse processo do jeito que melhor lhes aprouver. Eu até já participei de um outro evento com o Dr. Ivan e falava dessa aproximação muito clara do processo com a arbitragem. O processo estatal e a arbitragem hoje são como almas gêmeas. Naquele evento eu até cantei a música do Fábio Júnior. Todo mundo aqui é fã do Fábio Júnior, eu sei. Uns falam, outros não. Eu sou um fã declarado do Fábio Júnior. Então a arbitragem e o processo hoje são como almas gêmeas. O processo estatal ele está muito mais próximo do que se tem ideia em termos de processo arbitral. Ele não é mais tão rígido como era antigamente. E aí surgiu a questão da produção antecipada da prova sem urgência no âmbito da arbitragem. Porque com urgência, me parece que a lei já dava uma solução, que é ou o árbitro de emergência, que alguns regulamentos, hoje a maioria dos regulamentos já tem previsão específica quanto ao árbitro de emergência, ou o próprio artigo 22 da lei, que dizia que é possível buscar no judiciário a proteção urgente e, instaurado então o tribunal arbitral, ele poderia rever. É verdade que esse inciso, ele é mais voltado, ou esse artigo, ele é mais voltado para as tutelas provisórias, ou ele foi pensado mais propriamente para as tutelas de urgência do que propriamente colheita de produção de prova. Porque vejam que a lei fala que o árbitro poderá rever a decisão que vier a ser tomada pelo juiz naquele caso específico. Isso talvez gerasse alguma incompatibilidade com produção antecipada de prova, mas de alguma forma, quando fundada na urgência, nós já teríamos aí uma solução que o sistema poderia compatibilizar. Agora, e quando não for? E quando não tiver urgência? Nós tivemos recentemente um recurso especial, o recurso especial é 2.023.615, o relator é o ministro Marco Aurélio Belize, que enfrentou essa questão e disse que a produção antecipada da prova sem urgência tem que ser resolvida no âmbito da arbitragem. Mas como resolver? Essa é a questão. Então eu tenho defendido a ideia do chamado árbitro da prova. O que é esse árbitro da prova? O árbitro da prova é, nos moldes do árbitro de emergência, um árbitro que teria previsão nos regulamentos das câmaras arbitrais, no sentido de que ele faria apenas a colheita da prova antecipada, desvinculada da urgência, de modo que, assim como ocorre no processo estatal, esse árbitro ele apenas controla os aspectos formais da produção da prova. Ele não vai valorar o conteúdo da prova que está sendo produzida. Ele vai simplesmente controlar a produção daquela prova, observando se os requisitos formais daquele meio de prova estão sendo observados. Ele não vai dizer se o direito é de A ou se o direito é de B. Ele vai colher aquela prova e vai entregar para a parte. Essa me parece uma solução que, atende uma redução de custos, porque nós não precisaríamos instaurar um tribunal arbitral apenas para a colheita da prova.
esse árbitro da prova poderia fazer a colheita da prova e obviamente ele não poderia participar depois do tribunal arbitral, ele só colhe a prova, ele não vai participar depois do tribunal arbitral e de alguma forma permite às partes uma solução integrada do conflito, porque a partir do momento em que aquele resultado da prova é descortinado, as partes podem escolher: eu vou para uma mediação, eu vou para alguma outra forma de solução de controvérsia, ou eu não vou instaurar arbitragem. Então veja que produzido ou apresentado o resultado da prova, várias possibilidades se apresentam, de modo que isso talvez possa trazer um ganho, não apenas para as partes que estão ali envolvidas naquela relação jurídica sujeita a uma cláusula de arbitragem, uma convenção arbitral, mas para as próprias câmaras também, que de alguma forma teriam essa figura do árbitro da prova e poderiam oferecer ali um mecanismo completo e adequado de solução de controvérsias. Mas aí o doutor Ivan me traz sempre essa questão, mas e o litígio, né? Porque o artigo 1º da lei de arbitragem fala em litígio, ele fala em solução de controvérsias. E aí, na minha visão, me parece que o litígio, isso também está lá no recurso especial, eu já vou observar meu tempo, o litígio está na própria produção da prova, no próprio direito à produção da prova autônoma. Então, quando se criou essa ação probatória autônoma, quando se criou esse direito autônomo à prova, se estabeleceu ali um litígio quanto ao direito ou não a essa prova. E aí isso geraria o litígio. Tanto é verdade que o CPC prevê recurso para a hipótese em que a prova é totalmente indeferida pelo juiz. De modo que me parece que há uma controvérsia sim quanto ao direito ou não à produção da prova. E percebo que essa controvérsia quanto a eu ter ou não o direito de produzir aquela prova, me parece solucionaria o óbice do artigo 1º da lei de arbitragem. Esse é um assunto extremamente novo, rico, polêmico. Obviamente aqui eu não estou para dar nenhuma solução concreta, definitiva. Eu estou mesmo aqui para fazer uma provocação, uma reflexão sobre essa questão, que é uma questão interessante. E eu termino com uma frase rápida, doutor Ivan. A arbitragem precisa solucionar os seus próprios problemas dentro da arbitragem. O árbitro é o especialista, o árbitro é quem tem a vivência do mundo da arbitragem. Portanto, se as partes renunciaram à jurisdição estatal ao celebrar uma convenção arbitral, os problemas da arbitragem devem ser resolvidos dentro da arbitragem. Eu agradeço e espero ter respondido a pergunta. Eu não posso deixar de aproveitar a sua presença, porque o doutor Frederico é um estudioso na matéria, e não só dessa, mas estudioso da questão da prova, que são assuntos que nós gostamos muito. E eu queria que o senhor falasse 2 minutinhos sobre o juiz como destinatário da prova, se fosse possível. Eu acho que essa figura do juiz destinatário da prova, hoje o 370 do CPC, essa está fora do script, né? O 370 do CPC hoje ele permite ao juiz produzir a prova de ofício. E eu acho que esse é um dilema que o juiz, principalmente no processo civil, em que nós estivermos tratando de direito disponível, esse é um dilema que o juiz convive todos os dias no processo. Eu julgo com base nas regras da distribuição do ônus da prova, dizendo que olha, você não provou, perdeu a ação, porque o ônus era seu, ou eu, juiz, de alguma forma, promovo uma interação naquele processo e determino uma produção da prova de ofício tendente a permitir um melhor julgamento do mérito da controvérsia. Eu confesso que eu tenho uma certa resistência a essa interação do juiz
quando o direito for puramente disponível. Eu penso que as regras de distribuição do ônus da prova, elas estão colocadas no sistema justamente para que as partes tenham a ciência de quais são os seus ônus no processo e as consequências do não cumprimento desses seus respectivos ônus. O juiz é o destinatário da prova. Agora, ele intervir de modo a implementar uma prova que a parte podia ter produzido e não produziu, eu penso que isso exige muita cautela por parte do magistrado. E digo mais, digo que quando a gente fala, tudo bem, a prova, o juiz determina ela de ofício, mas ele não sabe o resultado, se a prova vai favorecer A ou B. Isso é verdade. Mas, de alguma forma, talvez o julgamento já pudesse ter ocorrido antes desse momento, pelas regras da distribuição do ônus da prova. Seja a distribuição estática, que está lá no 373, seja a distribuição dinâmica, que também hoje tem previsão específica que o juiz pode atribuir o ônus da prova especificamente para as partes, de acordo com que elas tiverem maior capacidade de produção. Então, eu sou, nesse ponto, conservador. Eu acho que a distribuição do ônus da prova é a solução para que o julgamento possa ocorrer. Hoje a gente encontra várias doutrinas no sentido contrário, dizendo que o juiz deve participar muito mais e efetivamente desse sistema probatório para permitir um melhor julgamento do mérito. Fica aí também essa reflexão, dependendo da premissa de que se parte. Muito obrigado.